Tá? Então, o Marx fala sobre isso. As leis da Revolução Francesa, quando chegam na Alemanha, têm um impacto profundo. Naquilo que a gente chama de Alemanha, né? Naquilo que a gente que ainda não era um país unificado, né? Enfim, era o Sacro Império Romano Germânico. Então, lembra que depois vai ter guerra, essas leis vão se espalhar pela Europa. E tem um impacto absolutamente profundo. Bom, 1791 fica pronta a primeira Constituição da França. Tá? São feitas várias medidas, como, por exemplo, a abolição das corporações de ofício, lembra? Aquelas que definiam preços e salários. Dos monopólios. Quer dizer, se consagra o individualismo no campo econômico. A competição, a liberdade comercial, o direito à propriedade começa a ser juridicamente estabelecido. Tá? Tem alguns historiadores que falam que a propriedade privada não existia antes da Revolução Francesa. Quer dizer, não existia, isso é um debate mais profundo, mas não existia a nossa ideia de propriedade individual, garantida no cartório, juridicamente. Eu poderia perder a minha casa? É que a noção, não, como que é? É que a noção de propriedade, velho, ainda está muito atrelado ao que se produz naquelas terras. Então, quando a gente usa essa expressão de propriedade, a gente está mais preocupado com um caráter produtivo do que um caráter de posse. Tá. Então que nem a gente falou agora do escravizado, essa mercantilização das terras a partir de um processo jurídico-político, é isso que o Dani está falando, né? Então não é que se inventa a noção de que essa terra é minha. Isso já existia. Mas a partir de uma burocracia documentada, passível a impor valor, a negócio, etc., ele toma uma força a partir de agora, ou ele se consolida a partir de agora. Então, quando alguns historiadores falam que a Revolução Francesa foi burguesa, não é porque ela foi liderada pela burguesia, nem porque ela foi feita pela burguesia. Porque a gente viu até agora que você tem participação popular, camponesa. Clérigo, a gente viu que tem clero, várias revoluções dentro da Revolução. As mulheres. Quando a gente fala em burguesa, e eu não gosto de usar muito esse termo porque eu acho que ele confunde, mas é no sentido, isso está correto, que ela ajuda a configurar um pouco do que seria a estrutura jurídico-política do mundo capitalista. Liberdade comercial, direito de propriedade. Mas você não colocaria como uma revolução essencialmente burguesa? Eu não gosto dessa leitura. Tá? Eu acho que ela tem um papel importantíssimo na configuração jurídico-política. Diminuir muito o que aconteceu. Perfeito, Vilela. Vilela é um historiador que eu conversei esses dias também. Perfeito, Vilela. É isso mesmo. Dentro ali tem várias possibilidades que inclusive superam a Revolução Burguesa. Que inclusive vão além da Revolução Burguesa. Embora sejam derrotadas imediatamente, elas deixam marcas depois. Bom, 1791 fica pronta a primeira Constituição. Estabelecendo, então, o voto censitário. Quer dizer, e aí muita gente já critica, Robespierre era favorável ao voto universal. E aí Robespierre fala, ora, vocês acabaram com a distinção de brasões, da nobreza, e colocaram a distinção do ouro. Quer dizer, substituíram a desigualdade política e agora vocês estão sacrossantificando a desigualdade econômica, dizendo que a propriedade torna alguém menor. Aí você pode perguntar, qual que era a justificativa do voto censitário, né? Era a seguinte, que eles falavam, uma pessoa que não tem propriedade, é muito fácil de comprar ela. Qualquer coisa compra? Qualquer coisa compra ela. Então ela não tem autonomia. Se ela não tem autonomia, ela não tem liberdade. Se ela não tem liberdade, ela não pode votar. E aí o Abade de Sieyès vai dizer que o voto não é o direito. O voto é uma função. Que nem assim, eu sou um funcionário público, professor. Então o meu cargo não é um direito meu, é uma função. Que eu consegui fazer um concurso. Eles vão dizer que o voto é a mesma coisa. Só podem votar os mais aptos a isso. E aí que eles dizem que as pessoas mais pobres não têm autonomia, que as mulheres não têm autonomia. E antes que alguém se confunda, porque a gente tá num lugar onde as pessoas adoram se confundir, né? Isso não significa que o Dani tá aqui falando, os caras não podem votar mesmo. Não, reproduzindo. O que era dito, né? Eu defendo, sou um democrata. Defendo que todos devem votar. Sempre bom deixar claro. O YouTube, né? O YouTube adora fazer isso. É isso, então a Constituição fica pronta. Aí as pessoas falam, bom, a Revolução podia acabar aqui. Ia ficar, no final das contas, uma coisa parecida com a Inglaterra. Voto censitário. Com as reformas. Com as reformas. Eles, no final, a Revolução conseguiu fazer as reformas que o Luís XVI não conseguiu. Né? Podia acabar aí. Por que não acaba? Porque a situação continua tensa nos meses seguintes, após a aprovação da Constituição. Né? Na verdade, um pouquinho antes já tinha acontecido uma coisa. Um pouquinho antes da Constituição ser aprovada, tinha acontecido uma coisa que o rei fugiu. Calada da noite, ele fugiu. Não tem pra onde, porque ele nunca chega nesse... Ele nunca chega. Alguns dizem que ele queria... Qual a ideia? Alguns dizem que ele queria fugir da França. Que ele queria ir pra Áustria. Que ele queria ir pra Áustria, se juntar com os primos e invadir a França. Sim. A historiadora Mona Ozouf tem um livro sobre isso, que tem traduzido em português, pela Companhia das Letras. Ela diz, analisando toda a documentação, as cartas, que provavelmente não. Provavelmente o que ele queria era ficar numa cidade mais monarquista,
para ele negociar melhor com a Assembleia e conseguir resgatar alguns dos seus poderes, algumas suas medidas. Então, provavelmente ele não queria fugir da França. Tá. Bom, não sei o que ele queria fazer, e no final das contas não importa, porque ele é reconhecido e pego antes. Ninguém sabe Ele como ele... sai meio disfarçado? Disfarçado. Com uma proteção Não, absurda. Disfarçado de criado. Ah, é? E ninguém sabe como ele Cara, foi que reconhecido. maravilhoso isso, Essa cena é velho. maravilhosa. Imagina você ver essa cena, né? E ninguém sabe. Você não é o... Não, tipo- Não. Eu vou até Vai, contar. Corinthians! Tem uma história legal que a gente sabe hoje que ela não aconteceu. Ah, é? Mas ela era muito legal. É a parte daquela coisa da documentação que acaba às vezes com a graça de algumas Sei. coisas. Mas contava-se, de novo, a gente sabe que não tá certo, né? Mas que ele teria sido reconhecido na taverna. O cara que viu a Ele moeda. entregou a moeda pra ele- pagar, o cara deu uma olhada na moeda, Aqui, né? deu uma Tá. olhada nele e falou, eu te Mas, conheço. outros te falam conheço. que foi no reflexo de uma fogueira, mas a Monozufi conta a história dessa história. É? Esse cara aí, ele depois vira deputado e ele conta essa história pra dizer, fui eu que reconheci o rei. Entendi. Tinha E ele um consegue intuito. várias coisas. Só que depois, quando a maré vira, ele tem que fugir, aí ele mora numa caverna. Entendi. Então essa história é contada por alguém depois pra se beneficiar. Eu Mas era uma esqueci o história nome boa, dele. era história legal. Mas era uma boa história. verdade. Total. O rei é reconhecido, trazido de volta. E o chefe da Guarda Nacional de Paris, que era o Lafayette, fala o seguinte em Paris: tá proibido vaiar o rei e tá proibido aplaudir o rei. Quem fizer isso vai ser preso. Nossa. Então o rei chega com a Guarda Nacional e o silêncio absoluto. Aí o historiador Michelet diz: é a excomunhão do silêncio. Era o silêncio que pronunciava o que acontecia com a monarquia daí por diante. Porque quando o rei é preso e trazido de volta, o movimento republicano ganha força. Pô, e tem um negócio legal, Dani, que a gente deixou de falar lá atrás, mas que, pô, ele casaria perfeitamente aqui. Quando Luís XVI foi coroado lá atrás, que a gente falou, que ele resgatou o rito da taumaturgia, acontece algo inédito na França. Ele coloca a coroa na cabeça e é aplaudido. Ah, é? Por quê? Antes não era... Era proibido aplaudir. Por quê? Era visto como algo que você acabaria com rituais. Não, né? e tem mais um componente importante. Aplaudir é eu te demonstrar o meu consentimento sobre aquele fenômeno. Esse não é o papel do povo no século XVIII. A ideia do rei não é que o rei é rei. Tanto faz o que Eu você não preciso pensa. do seu aplauso. Tanto cara. faz o que você pensa. Exatamente. A tradição e a fé que faz ele ser rei. Então, a proibição das manifestações, aqui agora, é também um reconhecimento de que as coisas mudaram. Se a gente fosse aprofundar, isso tem a ver com a ascensão de uma palavra que está vinculada a uma ideia, a várias ideias, uma palavra que é usada em francês pela primeira vez em 1752, que é a palavra opinião pública. Opinião pública. Tá? Quer dizer, a ideia de uma opinião pública é uma ideia que vai ganhando peso nesse contexto. O que o povo nas ruas pensa. E isso é importante pra gente fazer as nossas medidas. Tá. Olha que interessante. Isso que pra gente hoje é uma coisa óbvia, né? Você faz aqui, você quer saber o que o público tá pensando, Exato. pra pauta, se o público quer programa longo, curto, de história, isso é muito legal, né? Isso é muito legal.